Olá, está começando mais um Mandato em Foco, o programa da TV Câmara que traz para você uma conversa direta com os vereadores e vereadoras deste parlamento. Nossa convidada de hoje é a professora vereadora Denise Marques, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Bem-vinda, vereadora, tudo bem? Tudo bem, Surama, muito importante nós estarmos aqui nesse programa que dá divulgação ao nosso mandato, um mandato que tem procurado pautar, né, na educação, nas mulheres, nos serviços públicos e também no meio ambiente, formado aí também pelas questões, né, dos animais, não por ser protetora dos animais, mas por ter protetoras que chegam também com essa pauta no nosso mandato. Então é muito importante a gente falar sobre tudo isso. Eu ia dizer, né, nós teríamos que ter uma tarde inteira para falar de tantas pautas, né? Então vamos nos deter a algumas que a gente considera aqueles pontos principais do seu mandato, como a questão da educação, né? É uma bandeira forte, a senhora tem uma trajetória ligada à educação, carrega essa bandeira também no seu mandato. E como é que tem sido representar os educadores e lutar por melhoria nas escolas municipais? Na verdade, eu venho do movimento sindical, né? Fui por 3 vezes coordenadora do Sinterg, hoje estou no 4º mandato de vereadora, né? Então eu sou vereadora professora Denise, eu me orgulho muito porque é a minha profissão, estou vereadora, e nós temos muitos desafios, né? Na questão da carreira, na questão da saúde mental e também visitando as escolas por ser a presidenta da Comissão de Educação e junto com meus pares estarmos lutando para que essa questão de necessidades das escolas, tanto estrutural quanto de pessoal, elas sejam assim sanadas, né? Então nós precisamos sempre estar dialogando com a secretaria, buscando emendas, buscando auxílios das pessoas no sentido de cada vez mais trabalhar a educação e a educação é como um todo, né? Ela é um tema, né, importantíssimo para a sociedade, porque é através da educação que se transformam as pessoas, que gera oportunidades e que faz com que principalmente a população, as crianças mais vulneráveis e as crianças e alunos da inclusão possam se tornar cidadãos e cidadãs, né? Então a educação ela lida com vários temas e por isso ela é tão importante, tão motivadora, e defender a educação pública, ela é um dos temas assim que nos fazem nos sentir muito bem na Câmara de Vereadores. Hoje eu estou praticamente sozinha, que venho diretamente da educação pública, sou servidora pública municipal e estadual, mas vejo que os meus pares ali dentro da comissão procuram nos ajudar bastante, né, dentro daquele conhecimento que eles têm também dessa rede, e isso só nos fortalece, porque a educação tem alimentação escolar, tem a questão dos... Muito abrangente, né? É bem abrangente, os monitores, a questão da inclusão, que a gente trabalha com a proposta de criação da educação especializada no Balneário Cassino, que é fruto de um pedido das escolas, que hoje cada vez mais tem um número grande de alunos incluídos, né? Vou te dar um exemplo, assim, cerca de 30%, 40% às vezes tu encontra nas escolas do Cassino. Não é que os professores não saibam lidar, eles têm formação, mas ainda assim nós precisamos, né, de mais amparo de outros profissionais também ligados à educação, para que a educação ela não seja só acesso, ela seja de qualidade efetivamente. Dentro ainda da educação, né? Uma das indicações recentes do seu gabinete pede a extensão do benefício de difícil acesso
também aos trabalhadores da educação que não atuam como professores, né? Isso. O que motivou a senhora a esta solicitação? Isso é uma luta também da categoria. Nós temos nas escolas os professores e os funcionários de escola, que o conjunto deles forma os trabalhadores e trabalhadoras em educação. As professoras, elas ganham difícil acesso, é 20% da Saturnino de Brito até os outros bairros, né? Só que os funcionários de escola, que também a educação se dá nesses espaços, né? Em todos os espaços a educação se dá, eles não recebem esse difícil acesso. Então, nós estamos pedindo que a Prefeitura faça um estudo, né, de viabilidade econômica também, né, para que estendam a eles também a questão do difícil acesso, que hoje está em torno de 300 e poucos reais, mas que ajuda e faz muito a diferença. Claro. Entendendo, compreendendo que esses funcionários de escola são essenciais para o processo educativo. São aquelas pessoas que trabalham na secretaria da escola, que trabalham na biblioteca da escola, né? E que agora a prefeita Darlene tem nomeado. Nós temos um processo de nomeação desses funcionários de escola, e aqueles que já estão lá na escola, eles precisam também dessa extensão, porque o difícil acesso é a distância da sede até o local de trabalho. Então, realmente há um dispêndio de não só de tempo, mas também, né, de ser longe da sua moradia, da sua sede de trabalho. Então, é muito necessário que essa justiça ocorra também para os funcionários de escola, e nós estamos nessa luta. Uma conquista recente, muito importante, foi a construção de um banheiro adaptado no mercado público voltado a pessoas ostomizadas, atendendo uma indicação sua. Como é que surgiu essa demanda e o que representa em termos de cidadania e de inclusão, vereadora? Muito importante. Nós temos, assim, como é que surgiu? Surgiu que um grupo de mulheres ostomizadas nos procurou ano passado, e essas mulheres lutam, né, por cidadania. E um banheiro, né, e muitas pessoas fizeram contato conosco, mas por que um banheiro? Porque é um banheiro diferenciado. A pessoa ostomizada, ela tem um estoma, que é uma abertura, é um orifício por onde passa a urina e passam as fezes. Isso fica dentro de uma bolsa. E essas pessoas têm muita dificuldade quando querem vir ao centro, quando querem se divertir, porque não havia nenhum banheiro público. Os únicos banheiros que tínhamos no município do Rio Grande ficam, né, em 4 locais de posto de saúde. São 3 postos e o posto 4, que tem banheiros adaptados aos ostomizados, às pessoas ostomizadas. Então, a prefeita Darlene, ela inaugurou, porque foi um comprometimento que ela teve lá na transição, enquanto assumia a prefeitura, com essa população, e ela fez, com recursos de doações, o primeiro banheiro público para a pessoa ostomizada. Foi ali na abertura da Festmar, que deu, né, a possibilidade para essas pessoas poderem aproveitar uma festa, poderem vir ao centro, porque muitas vezes não conseguem nem se alimentar, porque aí tem que trocar a bolsa, tem que limpar a bolsa, e isso se torna, né, um problema para essas pessoas que muitas vezes ficam isoladas, ficam em casa e sem ter o que fazer. Hoje eu tive a informação, porque visitei o secretário do Cassino, visitei o secretário Miguel Satti, e o Cleide, né, que é o seu adjunto, e nós soubemos que há uma possibilidade de termos no Cassino também, que eles estão fazendo todos os esforços para também ter esse banheiro no Cassino. Isso vai dar qualidade de vida para essas pessoas, e é isso que nós lutamos, para que essas pessoas sejam efetivamente incluídas. É uma ótima notícia, né? Nós falamos de educação, falamos de saúde e vamos falar agora da causa animal, né? A senhora tem uma indicação bastante importante, que é a criação de um aplicativo. Para que seria este aplicativo? É um aplicativo para conseguir colocar lá todas as informações necessárias, né? Muitas vezes as doações, remédios, informações necessárias
da Secretaria dos Direitos dos Animais. Então, nós aprovamos na casa e tem um estudo prévio da própria Secretaria da importância de ter um aplicativo com todas as informações, medicamentos, animais de pequeno porte, né? A questão das doações, enfim, uma série de questões, a castração também, né? Então, nós sugerimos que seja feito, né? Então, essa questão do aplicativo ela é muito usada hoje em outros municípios. Nós, na verdade, não inventamos nada. Nós estamos buscando de outros municípios, a exemplo de outros municípios, para que também no município do Rio Grande tenha um aplicativo voltado aos direitos dos animais e lá dentro nós possamos colocar informações necessárias daquele animal, fazendo inclusive levantamentos, fazendo todo um diagnóstico dessa população para que ocorram melhorias nessa área que é tão necessária e também a questão das doações, né? Hoje nós já tivemos uma feirinha de adoção lá no Cassino, mas é muito necessário que pós-enchente ficaram muitos animais ainda para serem adotados e continuamente as pessoas acabam não ficando com seus animaizinhos e isso ajudaria também a agilizar esse processo, a questão de medicamentos, vacinas, enfim, uma série de serviços que são prestados por essa secretaria podem ser utilizados nesse aplicativo e isso certamente vai nos dar, além da informação, o diagnóstico e formas de poder se resolver essas questões que envolvem os direitos dos animais. Vamos voltar para a educação, porque essa pauta é importante debater com a senhora, né? A gente fala muito da saúde mental de quem trabalha na área da educação e preocupada com isso, a senhora propôs uma audiência pública, é isso? Isso, nós já aprovamos, inclusive estamos aí em construção com o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação, também com o CPER Sindicato e também os sindicatos privados, né? Que é o Simpro, que representa os trabalhadores em educação da área privada. O que é importante? Muitas vezes os professores passaram aí pela Covid, passaram pelas enchentes, passam por uma série de questões e eles cuidam de todo mundo, né? E boa parte da categoria é formada por mulheres, 90% são formadas por mulheres, a categoria de trabalhadores e trabalhadoras em educação. E aí se percebe que é preciso cuidar de quem cuida de todo mundo. Então é sobre isso que nós precisamos falar. Nós precisamos que a vigilância do trabalhador, que tem esses dados dos atestados, possa mensurar, a gente precisa discutir alternativas para que a gente melhore, né, e acompanhe esses trabalhadores, essas trabalhadoras em educação, porque às vezes dizem assim, elas não querem trabalhar, elas estão de laudo. Não é isso, às vezes as pessoas não têm condições psicológicas de estar numa sala de aula, porque são tantas atribuições, tantas responsabilidades que são colocadas para as mulheres que muitas vezes elas não conseguem e precisam entrar de laudo e não ir trabalhar e nós precisamos dar essas condições. Então nós pensamos em inúmeras questões para encaminhar e que tem que ser discutidas com essas entidades, que é oferecer no NASO, que é um núcleo, né, que dá suporte aos trabalhadores, da questão de convênios com faculdades que possam aí ter os psicólogos, porque muitas não têm condições de pagar e é caro esse serviço, né? Mas é um serviço que é acompanhado. A nossa Universidade Federal do Rio Grande também tem o curso de psicologia, enfim, dá lazer para essas pessoas, porque muitas vezes tu tá com problema de saúde mental porque tu não tem acesso ao lazer, tu gasta muito em medicamento, então nós precisamos prevenir isso, porque tenho certeza que a municipalidade ganha muito, porque vai ver o professor que está lá botando o atestado na sala de aula e bem, né? Nós precisamos estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente, para ensinar cada vez melhor as famílias que levam, né, muitas questões que envolvem a estrutura da sociedade, a forma como se dá a sociedade hoje, né?
elas acabam adoecendo, essas professoras e professores, e nós precisamos cuidar da nossa categoria. Cuidar, eu digo, o projeto seria cuidar de quem cuida de todo mundo. E esse peso está muito grande na categoria de trabalhadores e trabalhadoras em educação, e nós precisamos conversar sobre isso e encaminhar da melhor forma possível. Vereadora Denise, para encerrarmos, que mensagem a senhora gostaria de deixar às pessoas que estão nos assistindo neste momento? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas procurem o nosso mandato, que serão muito bem acolhidas, que nos tragam as demandas, né, da comunidade. Nós trabalhamos muito a questão da educação, das mulheres, dos serviços públicos, da questão também do meio ambiente, né, que envolve animais e as pessoas e o próprio, né, eventos climáticos, né, que é um tema muito importante, mas a mensagem que eu quero deixar é de esperança. Que nos procurem, mas tendo a esperança que a gente está caminhando e tentando construir para solucionar os problemas que afligem a nossa comunidade, né? Eu tinha um slogan na campanha, mas um trabalho de luta, né? Mas a gente tem buscado fazer esse trabalho de forma coletiva, ouvindo e articulando, não só com o município, mas com o Estado, com a União, buscando resolver os problemas. Então acreditem, tenham esperança e nos procurem, porque nós estamos no gabinete 13, no segundo andar aqui da Câmara de Vereadores, na rua Vitorino 441. Então estamos à disposição dessa comunidade. Muito obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição de sempre estar aqui contando um pouco do nosso mandato. Obrigada. Conversamos com a professora vereadora Denise Marques, da bancada do Partido dos Trabalhadores. O Mandato em Foco fica por aqui, mas continue acompanhando a programação da TV Câmara.